Oi, gente! Hoje nós vamos falar a respeito das compras online e todos os problemas que delas decorrem, especialmente durante esse tempo de pandemia, no qual as pessoas passaram a comprar muito mais pela internet. Isso já era um movimento que já vinha acontecendo há um tempo, né? E a pandemia apenas impulsionou essa questão das compras online e, junto com isso, acontecem uma série de problemas no dia a dia, tá bom? E eu vou tentar aqui esclarecer, apontar os principais problemas e de que forma você pode resolvê-los. Bem, a primeira coisa que é importante esclarecer é que não, você não é obrigado a, tendo algum tipo de problema de consumidor, procurar primeiro o PROCON, tá bom? O PROCON você pode notificar ali para que ele esteja ciente de que determinada empresa está dando determinado tipo de problema e o PROCON ele vai ser responsável por aplicar sanções administrativas àquela empresa, tá? Em relação a resolver especificamente o seu problema, eu particularmente aconselho que você, primeiro, procure tentar resolver com aquela empresa, tá? Tem empresas que têm um cuidado com o cliente e ela mesma consegue resolver aquela situação. E quando isso não é possível, aí você pode procurar diretamente o Poder Judiciário. Você não é obrigado a passar pelo PROCON, que é o que muitas pessoas fazem, acaba às vezes perdendo tempo, perdendo um dia de trabalho, para isso, sendo que não é necessário, tá? E aí, se aquela compra que você realizou for de até 20 salários mínimos, você pode resolver isso no juizado especial cível do local onde você mora, sem a presença obrigatória de um advogado. Claro, se você tiver uma pessoa, um profissional da área jurídica te acompanhando, será muito melhor. Você vai ter todo o amparo ali profissional, técnico, enfim. Mas se você não tiver, você pode sim resolver isso sozinho, tá? Então, aí você vê como é que tá funcionando aí. Tenta procurar o telefone na internet, juizado especial cível, e coloca lá o lugar onde você mora. Pega o telefone e pergunta como é que está sendo realizado, especialmente durante esse período, mais uma vez, de pandemia, em que muitas das atividades, inclusive judiciais, estão sendo realizadas à distância. Então, às vezes, algum tipo de atividade que era necessário que você fosse até o local lá específico, você está conseguindo resolver hoje em dia por e-mail ou por outras formas que eles irão indicar. Então, procura ver como é que está funcionando aí no local onde você mora e você pode resolver isso sozinho. Como eu falei, se você não tiver condições de contratar um profissional ou se você não tiver também, e se você tiver, na verdade, tempo para resolver isso, para fazer sua própria petição, tudo certinho, tá bom? Uma outra alternativa também é procurar a defensoria pública. Bem, se esse problema que você teve foi em relação a uma compra de um valor superior a 20 salários mínimos e inferior a 40 salários mínimos, ainda assim poderá ser resolvido no âmbito do juizado especial, porém é necessária a presença de um advogado. Se for mais que 40 salários mínimos, com certeza precisará da presença de um advogado e não será mais caso de juizado especial cível. E vale destacar também que isso se não houver recurso, existe essa opção de você resolver sem o auxílio de um profissional. Porém, a partir do momento em que você recorrer ou que a empresa ela recorra, você vai precisar da contratação de um advogado, tá bom? Então, não é obrigatório, apenas na primeira instância, que a gente chama, antes de acontecer algum tipo de recurso. A partir do momento em que ocorre recurso, é necessário sim o auxílio de um profissional da área jurídica para te ajudar, tá bom? Bem, quais são os três principais problemas que eu vejo que acontecem em relação a essas compras online? Bem, o primeiro desses problemas é você comprar e se arrepender depois que viu o produto pessoalmente. A gente sabe que é muito diferente a gente comprar uma blusa presencialmente ali naquela loja, tocar o tecido, ver o caimento, e a gente compra à distância. A gente se engana muito em relação ao caimento daquela roupa, às vezes até a cor, né? A gente se engana, o caimento, enfim. Então, para isso, o nosso Código de Defesa do Consumidor nos garante o direito ao arrependimento. O que é esse direito ao arrependimento? É um prazo que nós temos de 7 dias para as compras que não são realizadas presencialmente.
E a gente tem esse prazo de 7 dias para, se a gente não gostar, não precisa ter defeito, pode estar impecável aquele produto, não tem nenhum problema com ele, mas se a gente não gostar, a gente tem o direito de devolver, sem pagar qualquer multa, sem pagar qualquer taxa por conta disso, tá bom? Então, os sites, as lojas virtuais que oferecem essa possibilidade de devolução, elas não estão sendo boazinhas, elas estão cumprindo algo que a lei prevê, tá bom? Então, é um direito seu. Você tem 7 dias para solicitar a devolução e eles têm que devolver o seu dinheiro integralmente, tá? Esse é o primeiro problema que a gente vê que acontece muito. O segundo problema é, obviamente, vir com defeito, vir com uma quantidade inferior àquela que você comprou, se for algo que você comprou, não sei, 10 pares de brincos iguais que você queria dar de presente para um trabalho social que você ia fazer. Tá. E aí, em vez de virem os 10, vieram 5. Então, veio um problema em relação à quantidade do produto. Ou também pode acontecer do produto vir com algum problema em relação à qualidade dele. Ele vir defeituoso, vir com algum vício, que a gente chama. Sempre que você vê na lei, tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto qualquer outra lei que você vê a palavra vício, essa palavra significa defeito, tá? Vício do produto, defeito do produto. Ele veio com vício, veio viciado, veio defeituoso, tá? Então, também tem essa questão, né? Como falei, da quantidade ou de vir uma mercadoria viciada. Então, nesses casos, você pode, é uma opção sua, tá? Solicitar a devolução integral do dinheiro, você vai devolver ali aquele produto que veio com problema, ou que veio numa quantidade inferior. Você pode solicitar também a substituição por um produto em perfeito estado, ou na quantidade adequada, na quantidade que você pediu, ou no caso dessa questão do exemplo que eu falei da quantidade, você pode pedir a complementação, né, obviamente, ou o abatimento proporcional do valor que você pagou por aquela mercadoria, tá bom? Em razão do fato de não ter do fornecedor não ter enviado a quantidade que você solicitou, tá bom? Qual é a outra situação que acontece? A outra situação é quando você faz uma compra e o produto simplesmente não chega. Nesses casos, o que, é que você pode fazer? Como falei, tentar entrar em contato com aquela empresa, tá? Grava tudo, gente. Esse é o ponto. Se você fez um pagamento, guarda um comprovante daquele pagamento que você fez, certo? Tenta olhar lá no aplicativo, o histórico, tenta tirar print, comprova que você efetuou o pagamento, tá? Se você for entrar com a ação sozinho, tenta destacar os pontos principais, destacar para quem foi direcionado aquele pagamento, destacar o valor, coloca lá colorido, coloca bem nítido, e você pode juntar essas provas até no próprio corpo ali da petição inicial que você for fazer, para que não reste dúvida para a pessoa que está lendo aquela sua petição, tá? Então, junta essas provas quando você ligar, grava a ligação que você está fazendo, tenta reunir provas para demonstrar que você está falando a verdade e também demonstrar a sua boa-fé. Demonstrar que você tentou resolver aquilo amigavelmente com a empresa. É um dos argumentos que você vai apresentar quando você, se for preciso, que você vá até o juiz requerer a tutela judicial em relação a isso, a esse direito seu, tá? Então, junta todas essas provas e tenta resolver amigavelmente. Se você vê que não está funcionando essa questão de você tentar resolver, então você vai entrar com uma ação judicial. Conforme o que eu falei, né, até 20 salários mínimos, você pode entrar sozinho, mas se é aconselhável procurar um profissional, se assim você puder. Se houver recurso, vai precisar sempre de um profissional. Entre 20 e 40 salários mínimos, ou mais que 40 salários mínimos, também sempre vai precisar de um profissional. Ok. Então, você vai entrar com essa ação judicial. E aí vem um outro ponto. Eu mencionei em um outro vídeo o tema de se eu não pedi algo, o juiz pode me conceder além daquilo que eu pedi? E a resposta que eu mencionei no vídeo foi justamente que não. O juiz ele está adstrito ao que a parte pede, certo? Ele pode conceder menos do que você pediu, porque ele vai, desde que ele justifique porque que não concedeu na integralidade daquilo que você pediu. E ele vai, nesse caso, estar fazendo um julgamento
parcialmente procedente. Então, não há qualquer irregularidade desde que ele justifique. Se ele não justificar, ele está fazendo uma sentença citra petita e essa sentença não pode ter validade, tá? Ele tem que justificar o porquê que ele não concedeu determinado pedido X e Y que você fez, tá? Porém, ele justificando, ele não é obrigado a conceder tudo que você pediu, obviamente. Porém, se você não pede e você tem direito, ele não pode dar por conta própria só por ele ver a sua situação, se comover e conceder ao seu favor, tá? Porque o juiz ele tem que ser imparcial, igual eu já mencionei aqui em outras situações. O juiz ele não é justiceiro, ele não vai ficar ao seu lado ou ao lado de quem tem razão ou de quem ele acha que tem razão. Ele vai analisar friamente com base naquilo que está demonstrado diante dele e com base naquilo que a parte autora pediu. Então, tome muito cuidado com os pedidos que você vai fazer. Isso é muito importante. É melhor você, na dúvida, peça. Se você não tiver direito, o juiz não vai te dar. Mas, na dúvida, peça, tá bom? Não custa pedir, faz isso. Então, eu venho trazer aqui agora, apresentar os tipos de pedidos que você pode elaborar. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, não é só, eu comprei isso, quero meu dinheiro de volta. Essa pessoa me deu tal prejuízo, eu quero danos morais. Calma. Vamos lá, existem vários tipos de danos que a gente pode vislumbrar de acordo com as situações que acontecem no direito, tá bom? E é isso que eu vou tentar abordar aqui para vocês. O vídeo está ficando longo, mas vale a pena. Bem, primeiramente nós temos o dano material, que é aquele dano imediato ali como eu dei o exemplo do produto que você comprou e nunca chegou. Você teve notoriamente um dano material de ter efetuado o pagamento e aquele produto nunca ter chegado até você, tá bom? Porém, vamos supor que o produto veio com algum tipo de defeito e que aquele defeito fez com que, não sei, a panela você usou corretamente, mas a panela explodiu. Ou Deus nos livre, né? Mas eu tô dando um exemplo para que vocês consigam entender as possibilidades jurídicas que existem, tá bom? Enfim, algo que gere um dano no seu corpo. Então, você pode pedir também a indenização em relação aos gastos que você vai ter por conta deste dano, certo? Com médicos, com medicamentos. Você também pode pedir indenização pelos danos estéticos, caso aquilo te gere algum tipo de deformidade física, certo? Estética, mesmo que não seja nada que vai atrapalhar o seu trabalho, ok. Mas a aparência, né, a nossa imagem, ela também tem um valor. É por isso que a gente não pode, por exemplo, pegar a foto de uma pessoa, de um artista famoso, e colocar no nosso negócio e dizer que ele está fazendo propaganda, por exemplo. A nossa imagem tem valor, né? Então, a partir do momento em que aquilo impacta de alguma forma a sua aparência, especialmente quando a pessoa trabalha com a aparência dela, então existe também o dano estético. Além do dano estético e dos danos materiais que eu mencionei, tanto propriamente ditos quanto decorrentes, nós temos também a indenização pela perda de uma chance. Ela é um tipo de indenização mais rara de acontecer, mas eu acho fundamental que mencione aqui com vocês, porque talvez seja o seu caso, o caso de alguém que você conhece, então você pode auxiliar dando esse conselho a essa pessoa, tá? A indenização pela perda de uma chance, ela acontece quando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui aleatório. Você tem uma banda e você recebeu uma proposta de um empresário muito famoso e você ia fazer uma apresentação que ia mudar a vida de vocês, ia ser uma chance incrível e vocês compraram determinado instrumento pela internet. Porque o instrumento de vocês deu problema e vocês compraram pela internet. E esse instrumento nunca chegou. Aconteceu que chegou a data daquela apresentação, daquela oportunidade, e vocês não puderam ir por conta daquele instrumento que o fornecedor, que o vendedor nunca enviou. Você sofreu um golpe. Então você perdeu a chance de ter ganhado um dinheiro muito alto, de ter
tido a oportunidade de demonstrar o seu trabalho para uma pessoa muito importante no seu ramo, então você pode requerer essa indenização. Só que tem que ser uma coisa muito bem provada, tem que demonstrar ali de alguma forma que realmente você tinha muita chance de, de se destacar naquele evento ali, era algo que estava quase certo, eles já iam te contratar mesmo. Enfim, é algo mais detalhado, mas que você pode pedir. Existe também indenização pelos lucros cessantes. Quando acontece esse tipo de indenização? Quando você deixa a compra, o nome já sugere, de lucrar, de auferir determinada renda em razão daquele dano que foi ocasionado, tá? Então, vamos supor que você trabalha como motorista de Uber, tá? Motorista de aplicativo, enfim, posso falar nome, né? E você trabalha como motorista de aplicativo. E o que acontece? Seu carro deu um problema e você comprou a peça do seu carro pela internet. Essa peça, eles disseram que ia chegar no dia 10, certo? E você se programou para que no dia 10 você já iria colocar essa peça no seu carro, ia resolver aquele problema lá e ia voltar a trabalhar normalmente. Passou o dia 10, dia 15, 20, 30, essa peça nunca chegou e por conta disso você ficou impossibilitado de exercer o seu trabalho. Então, se você provar isso, é outro ponto que eu vou falar daqui a pouco. Se você provar isso, você pode requerer a indenização também pelos lucros cessantes, ou seja, pelo quanto você deixou de auferir durante aquele período que você ficou sem poder trabalhar por culpa daquela pessoa que nunca enviou aquela peça que era essencial, tá? Então, é um outro tipo de indenização, tá? Além do dinheiro que você vai pedir de volta, você pode pedir o dinheiro que você pagou em favor daquela peça, se aquela peça nunca chegou, você pode pedir a indenização por esses lucros cessantes, tá bom? E só que, como eu falei, tudo isso tem que ser provado. Então você vai ver, vai mostrar, não sei, na sua conta. Você vai ver aí uma forma de provar quanto mais ou menos você ganhava por mês, ou por dia, por semana. Fazer aquele cálculozinho ali da proporção e mostrar uma média de quanto você deixou de ganhar durante aquele período, tá bom? E aí entra o que eu falei que eu ia conversar com vocês. No direito, no mundo processual, no mundo jurídico, cada alegação é uma prova. Eu sempre falo isso por aqui e tenho que repetir, porque sempre aparece alguém que não viu um vídeo X ou um texto Y, ou então eu tenho que repetir. Cada alegação é uma prova. O juiz, ele não vai se compadecer dessa história, tá? E se você falar sem provar, você não falou, tá bom? Por mais que você seja convincente, as pessoas às vezes têm essa ideia de que, pra questão de processo, enfim, a pessoa tem que ter lábia. Olha, no âmbito penal, no âmbito criminal, realmente talvez tenha um pouco de sentido nisso em relação à questão do tribunal do júri, né? Enfim. Só que em outros âmbitos do direito não é bem assim, não. Ganha quem prova melhor. Meus professores já diziam isso na faculdade. Quem ganha é quem prova melhor. Às vezes não é nem quem tem direito, mas é quem conseguiu provar melhor. Então, você tem uma conversa bonita, você é muito convincente. Pode ser que em algum momento, talvez na audiência, se você for fazer um depoimento pessoal, algum tipo de processo mais complexo, talvez, mas no geral é uma prova, você tem que falar e você tem que provar, tá? Então, o mesmo se dá em relação a essa questão dos lucros cessantes. E por fim, vamos falar agora dos danos morais. Os danos morais, as pessoas acabam banalizando muito, achando que vou pedir indenização por danos morais, vou te processar por danos morais. Mas, ultimamente, a gente vê que o judiciário ele tem sido muito defensivo em relação a essa questão da concessão dos danos morais. Eles têm considerado muito, tem sido uma tendência muito forte de decidir que muitas coisas que acontecem não passam de mero aborrecimento inerente à vida cotidiana, inerente à vida moderna, enfim. Então, para que se caracterizem os danos morais, é necessário que você tenha passado por um constrangimento muito profundo, sabe? Algo assim, muito grave, igual eu falei, aquela questão um equipamento que explodiu, né? Ou não sei, o fato daquilo não ter chegado te gerou uma humilhação muito grande, concreta. Não é um incômodo, uma, uma sensação de injustiça. Isso não seria dano moral. Tem que ter realmente causado um abalo mais severo na sua psique, digamos assim, e
que tenha gerado um dano nesse nível, tá? Passível de compensação. A gente até chama de compensação por danos morais, né? Porque os danos morais, eles não podem ser indenizados, literalmente, por se tratar de algo muito interior, mas eles podem ser compensados mediante o financeiro, tá? Então, é algo muito específico. Você pode pedir? Com certeza. Igual eu falei, vai que o juiz, ele considera que tal determinado tipo de problema gera dano moral, né? Então, peça. Peça sim, porém não fique com essa expectativa em relação a esses problemas de direito do consumidor. Ah, e quase que eu esqueci, tem também a questão da teoria do desvio produtivo do consumidor. E segundo essa teoria, o consumidor deve ser sim indenizado por danos morais, em razão de ele perder tempo. Hoje em dia, tempo é dinheiro, né? Hoje em dia as pessoas trabalham muito, tem pouco tempo para ficar com a família, para descansar, para ter lazer, enfim. E você acaba abrindo mão desse tempo de ficar com a família, de ter lazer, de descansar, para resolver problemas que você não tem nada a ver. Problemas que a empresa causou, né? Então você pode alegar também, levantar essa tese do desvio do tempo produtivo do consumidor, que o seu tempo produtivo foi desviado para resolver uma coisa de alguém que quis te prejudicar. Porém, mesmo assim, não necessariamente o juiz vai aceitar, tá? No direito a gente trabalha com tese, a gente trabalha com teorias, com argumentação. E os juízes têm entendimentos diferentes. Lá no judiciário mesmo, onde eu estagiei há uns anos atrás, quando eu estava na faculdade, eu trabalhava na turma recursal. E lá a gente pegava sentenças, casos muito semelhantes, a gente pegava recursos, no caso, né, e lia sentenças de casos muito semelhantes e que, dependendo do juiz, tinham decisões completamente diferentes. Eu lembro que tinha um juiz lá, dois, na verdade, que tudo que eles podiam fazer para conceder em favor de pessoas que solicitavam aposentadorias, benefícios assistenciais, enfim, eles faziam. E tinham outros dois juízes que tudo que eles pudessem fazer para não conceder, eles faziam. Então você percebe o quanto é algo muito pessoal. Então vai depender também de qual estado que você mora, qual tribunal, qual o juiz que vai pegar a sua causa. Então, assim, peça tudo, tá? Mas não confie, não se apoie em nada, não faça dívidas contando com esses valores, tá? Não passe nada no cartão de crédito, espere o dinheiro chegar na sua conta para poder confiar realmente que você recebeu aquele tipo de indenização. Mas se o seu caso se enquadra em qualquer uma dessas hipóteses que eu mencionei aqui de indenizações, peça sem medo, sem dó. Peça mesmo e um valor, não precisa ser exorbitante, mas um valorzinho razoável, sabe? Se o juiz considerar menos, ok, mas pelo menos. Mas já que ele não pode conceder mais do que você pediu, então peça um valorzinho um pouquinho maior. E é isso, espero ter ajudado com esse vídeo, tá bom? Aqui, esse vídeo foi respondendo mais uma das caixinhas que eu coloquei lá no Stories. E aí, uma das solicitações de vídeo foi em relação às compras online, direito do consumidor. E aí, eu preparei esse conteúdo aqui com todo carinho. Espero ter ajudado você de alguma forma. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.